Não tem bênção para os amantes nessa condição. Como Deus poderia abençoar? Deus não pode abençoar aquilo que ele já condenou. O adultério é pecado e tem graves consequências espirituais e emocionais. Em Hebreus 13:14 diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Em 1 Coríntios 6:9 e 10 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros herdarão o reino de Deus. Amantes podem ser perdoados? O adultério é claramente condenado nas Escrituras, como diz em Êxodo 20:14: não adulterarás. Em Provérbios 6:32 diz: mas o que adultera como a mulher está fora de si. Só quem quer se arruinar-se é que pratica tal coisa. Deus é misericordioso e oferece perdão para quem se arrepende verdadeiramente. 1 João 1:9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como funciona o perdão? Deus não abençoa o pecado, mas ele abençoa quem se arrepende. O arrependimento exige 3 passos: reconhecer, confessar e abandonar a prática do pecado após receber o perdão. Deus espera que a pessoa abandone o pecado e viva uma vida transformada. João 8:11: Jesus fala para a mulher adúltera: vai e não peques mais. O perdão está condicionado ao arrependimento. Romanos 6:1 e 2 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O crente salvo por Cristo não pode permanecer voluntariamente no pecado. 1 João 3:9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Fruto de arrependimento. Portanto, se os amantes se arrependerem e abandonarem essa união adúltera, receberão perdão. Jesus disse à mulher adúltera: vá e não peques mais. O arrependimento verdadeiro se reflete nas ações. Alguém verdadeiramente arrependido não pode permanecer no pecado deliberadamente. Se a pessoa ainda luta contra um pecado, deve buscar a Deus, resistir à tentação e viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Como vocês ouviram, meus amados, como Deus pode abençoar aquilo que ele já condenou. Se seu esposo, ou se a sua esposa, ou mesmo o amante da sua esposa ou do seu marido, estão sendo abençoados, podem ter certeza que não é por Deus. Lembrem-se aqui que o diabo também pode prosperar, fazer prodígios e maravilha na vida de quem vive no pecado. Lembre-se desse detalhe aqui. Certo? Se você está vendo o seu marido, a sua esposa, juntamente com seus amantes, prosperar em algo, seja numa casa, seja no carro, seja no emprego, trabalho, né? Pode ter certeza, Deus não tem nada a ver com isso. Não é Deus que está fazendo eles prosperar. Não é Deus que está abençoando eles, certo? Porque Deus, ele não vai contra a sua palavra. Deus não vai contra os seus mandamentos. Deus não vai contra tudo aquilo que ele criou, certo? E se de fato essas pessoas estão prosperando, né, é apenas materialmente, porque espiritualmente, certo, elas estão descendo para um vale de ossos secos, certo? Para o matadouro, como diz aí lá em Provérbios, certo? Estão caminhando, né, para um buraco profundo,
perdendo suas vidas espirituais, perdendo e aos pouquinhos perdendo sua vida física também, certo? Então não creiam, não acreditem em tudo que vocês veem, em tudo que as pessoas falam, ou mesmo naquilo que eles, tentam expor através das redes sociais. A sua falsa felicidade, a sua falsa bênção, porque pode ter certeza, essas bênçãos não estão vindo do alto. Pode estar vindo por meios ilícitos, certo? Porque geralmente quem vive nessa vida errada comete tanta coisa errada, gente, que vocês não têm ideia. Então muitas das vezes ou vem por meios ilícitos esse prosperar todo, tudo isso, certo? Muitos tiveram até aqui que humilhar você, certo? Tiveram que abandonar a família para ter o que tem hoje, certo? Seu marido, sua esposa teve que fazer você sofrer, os filhos deles sofrer, para eles ter o que eles têm hoje, juntamente com a amante. Eles tiveram que pisar aqui, humilhar. Quantas de vocês aqui não foram humilhadas pelo seu marido? Eu fui? Imagina vocês. Então, gente, certo? Lembre-se desse detalhe aqui. Deus não pode abençoar quem vive no pecado, principalmente um pecado tão terrível quanto o adultério, porque envolve muitos outros pecados aí. Não é só a questão do pecado de adultério, mas muitas outras coisas envolvidas, certo? Ao derredor disso. Quem adultera comete não só o pecado de adultério, mas existe vários outros envolvidos. É um abismo que puxa o outro. Então, se por acaso você está vendo seu marido prosperar, a amante prosperar juntamente com ele, eles conquistaram as coisas, no mínimo é bens materiais, E bens materiais, como eu sempre digo para vocês, não quer dizer nada, certo? Não quer dizer nada. Até porque, como eu já falei para vocês aqui em outros situações aqui, esses bens materiais se voltam contra eles, certo? Se voltam, de uma forma ou de outra se volta contra ele, dinheiro, certo? Qualquer coisa, certo? Porque essas coisas se quebram na mão deles, carro, casa, tudo que eles for adquirir por meio do pecado, certo? Vai tudo se voltar para eles. Então lembre-se disso aqui, certo? É questão de tempo. Então, se por acaso isso está acontecendo com o seu marido, com a sua esposa e com o amante dele ou amante dela, pode ter certeza, certo? Não foi Deus que abençoou, não foi Deus que deu, não foi pela mão de Deus, e sim, pela mão. É muito mais fácil ser pela mão de Satanás, certo? Do diabo, certo? Ou por meios ilícitos, porque há muitos, gente. Eu acompanho o caso de pessoas que o marido enriqueceu com a amante, certo? Roubando na empresa que trabalhava, usurpando coisas da empresa, e aí a mulher vê isso e pensa, Deus tá abençoando. Não, certo? Eu acompanho um caso bem tenebroso também aqui, é a esposa que luta, que o marido, ele fez tanta coisa escondida, certo? Tanta coisa errada, escondida, e assim ele subiu de vida em pouco tempo, mas por meios ilícitos. Subiu de vida por meios ilícitos. Subiu de vida numa medida tão grande com a amante, que ninguém sabia aonde é que ele estava envolvido. Coisas erradas que ele estava, usurpando, sem pagar impostos, e entre outras milhares de coisas. Coisa terrível. Cada caso que vocês soubessem, certo? Então, muitas das vezes, é um dos que muitos cônjuges enriquecem por meios ilícitos,